Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar para todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o meu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Vamos para o capítulo 3, um pouquinho para frente, versículo 10. Diz o seguinte: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Diga glória a Deus. Irmãos, continuando a falar sobre sonhos, como se fosse uma segunda parte nesse culto, nesta noite Deus quer falar algo sobre nós, irmãos, como nós devemos vencer um dos maiores inimigos do sonho. Na verdade, algo que tem matado e destruído muitos sonhos que nós podemos ver aqui na vida de Moisés. Vamos lembrar um pouquinho dessa história? A Bíblia diz que quando Moisés nasceu, ele nasceu ali no Egito, numa família de escravos. O faraó estava com muito medo que a população dos hebreus de escravos crescesse demais e assumisse o controle da nação. Então o faraó mandou um decreto dizendo que todos os meninos hebreus, filhos dos escravos que nascessem, deviam ser mortos. Mas a mãe de Moisés, ela não aceitou aquele decreto e ela lutou pela vida do seu filho. A Bíblia então diz que ela pegou um cesto, fez um cesto muito bem preparado, ali ela colocou produtos, impermeabilizou aquele cesto, e ela colocou aquele cesto, não como lá no filme, no Príncipe do Egito, como a gente vê lá na Disney, que o cestinho foi descendo pelo rio, o jacaré pulou, assim, não foi bem assim não. A Bíblia diz que ela colocou o cesto num lugar muito estratégico, aonde as filhas do faraó, ou seja, as princesas, elas tomavam banho todos os dias. E quando as princesas foram tomar banho, elas viram aquele cesto, aquele menino, e a Bíblia então diz que o primeiro milagre já aconteceu. O coração daquelas princesas se inclinou a favor daquele menino. Ao invés de dizer, vamos matar esse menino, porque com certeza ele é filho de alguma das escravas, elas adotaram aquela criança. E eu quero declarar que Deus está inclinando corações de pessoas ao seu favor. Você que está à espera de uma decisão de alguém muito importante, de alguém que pode tomar uma decisão para mudar a sua vida, eu quero profetizar o coração dessa pessoa. Deus já está inclinando ao seu favor, e mais uma vez Deus confirma, e Deus fará algo grande, firme e maravilhoso que irá te surpreender. Aquele menino então, Moisés, ele é adotado, e ele cresce no palácio. A Bíblia diz lá no livro de Atos, ela dá mais uma informaçãozinha sobre a vida de Moisés, e ela fala que Moisés não somente cresceu assim, como uma criança adotada, um serviçal, mas Moisés cresceu e foi preparado para ser um líder naquela nação. Veja bem, irmãos, quando a gente fala Egito, não é o Egito dos dias atuais, um país subdesenvolvido, com muitas dificuldades. O Egito dessa época que nós estamos falando, era a grande potência da época, mundial naquele momento. Era um país que nos dias de hoje seria como os Estados Unidos. E quando a gente fala de Moisés sendo preparado, Moisés seria como alguém que estivesse sendo desde pequeno treinado e preparado para se tornar como se fosse um presidente dos Estados Unidos. Moisés aqui nessa história, ele é mais ou menos assim, ele é tipo uma pessoa assim, ele está aqui com 40 anos de idade quando acontece isso. Ele talvez já tenha doutorado em Harvard. É um homem que fala várias línguas, idiomas. É um homem que tem todo o conhecimento de guerras e táticas, ele foi preparado para isso. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento da vida de Moisés, nós não sabemos direito se isso aconteceu desde pequeno, se ele já sabia desde pequeno que ele era adotado, ou foi durante algum momento da sua vida. Ele não se importa mais com isso, ele não se importa com a grandeza do Egito. Ele começa a se importar agora com uma única coisa. O que ele se importa? Ele se importa com o seu próprio povo. Ele sabe agora que ele é adotado, que a sua origem não são os egípcios, ele é da origem dos escravos.
E começa a surgir no coração de Moisés um sonho. Qual é o sonho? O sonho de libertar o seu próprio povo da escravidão. Um sonho muito nobre, você não concorda comigo? Um sonho muito bom, mas Moisés não consegue mais controlar isso. Isso começa a crescer, e toda vez que Moisés, ele vê o seu povo sofrendo, isso o incomoda, isso o angustia, até que chega um ponto que Moisés está andando pelo Egito, e ele vê um egípcio maltratando um escravo, e ele perde o controle, e ele vai interferir naquela situação, só que ao interferir, ele passa do que era necessário, ele atravessa alguns limites, e ao invés de simplesmente evitar os maus tratos, ele acaba matando aquele egípcio, e esconde o corpo dele na areia. Ele pensa que ninguém viu, ele pensa que ninguém está enxergando, ninguém ficou sabendo, quando no dia seguinte, ele está andando de novo, e ele vê agora 2 escravos, brigando entre eles, e ele vai interferir. Você consegue perceber que ele está o quê? Ansioso. Moisés está ansioso, ele quer muito aquilo, ele não aguenta ver mais o seu povo brigando, e quando eles veem entre eles mesmos brigando, ele vai interferir, e quando ele vai interferir naquilo, um dos homens diz: ei Moisés, espera um pouco, você que está interferindo aqui? Ele falou: não, eu só estou aqui não quero que vocês briguem entre vocês. Ele falou assim: por quê? Você vai matar a gente como você matou o egípcio ontem? E aí, como a gente diz no linguajar popular, a casa caiu. Moisés falou assim: puxa vida, está todo mundo sabendo, todos já sabem o que eu fiz, Faraó agora vai querer me matar, porque ele vai me considerar um traidor. Então Moisés agora tem que fugir do Egito, fugir daquela vida de palácio. Ele que tinha um futuro lindo e promissor, por causa de um erro que ele cometeu na sua vida, por causa de uma ansiedade, por algo que era bom, ele teve a sua vida prejudicada, e esse sonho, que aconteceu sim lá na frente, foi adiado por 40 anos. E é sobre isso, irmãos, que Deus quer falar conosco nesta noite. Deus quer falar conosco sobre o maior ou a maior assassina de sonhos. Você sabe qual é a maior assassina de sonhos? O que mais tem matado os sonhos da nossa vida? A nossa ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, nós temos muitas definições, é um assunto muito falado nos dias de hoje. Se você entrar no YouTube, no Google, você vai pesquisar e vai ter muitos vídeos, milhões de vídeos. E por que ele existe? Porque realmente é uma grande realidade. E existem muitas definições, mas a minha definição de ansiedade é o excesso de futuro. Diga comigo assim: ansiedade é o excesso de futuro. Veja bem, irmãos, nós temos sim que se preocupar com o futuro, amém, igreja? Porque o futuro, apesar de ele não aconteceu ainda, mas ele vai acontecer. E nós temos que ser sábios em relação ao futuro. Nós temos que planejar o nosso futuro. Nós temos que nos preparar para ele. Temos que fazer economias, para um dia quando a gente for se aposentar. Nós temos que precaver algumas coisas. Por exemplo, fazer exames preventivos, cuidar da nossa saúde. Você tem feito check-up, você tem cuidado da sua saúde. Você já viu que gente que fala assim: eu não vou fazer nada não, porque vai que acha alguma coisa. Mas é para isso mesmo. É porque se tiver, que já ache e possa se tratar mais cedo. Glória a Deus, tomara que não tenha nada. Mas é importante a gente ter esse cuidado com o nosso futuro. Mas agora, o que é a ansiedade? A ansiedade é esse excesso de futuro, é trazer o futuro para o presente, é querer viver aquilo que ainda não viveu. E preste atenção, e quando nós ficamos presos nessa ansiedade, nós não vivemos o quê? O único tempo que existe, que é o tempo presente, que é agora que nós temos. Pesquisas já apontam que no Brasil, de cada 10 pessoas, 7 possuem pelo menos, lidam com um certo nível de ansiedade. Nesse auditório que nós estamos aqui, quase 70% das pessoas. Claro que existem vários níveis de ansiedade, desde os mais leves até os graus mais severos, mas pesquisas de cada 10, 7 já tem algum nível de ansiedade. E a ansiedade tem destruído sonhos, a ansiedade tem prejudicado a nossa vida. E nessa história nós podemos ver Moisés sofrendo, Moisés cometendo um grande erro, porque ele ficou ansioso, e ele quis realizar esse desejo, que era um bom desejo, mas ele não conseguiu esperar a hora certa. A primeira consequência, irmãos, negativa da ansiedade, é que a ansiedade nos cega. Diga comigo assim: a ansiedade nos cega.
A ansiedade deixa a gente cego, a ansiedade faz a gente não ver os perigos. Você prestou atenção que o texto diz? Moisés olhou para todos os lados e não tinha ninguém. Ele deu uma olhada e falou assim: já que ninguém está vendo, eu vou matar esse egípcio. Mas no dia seguinte estava todo mundo sabendo, ou seja, tinham várias pessoas vendo sim, ou pelo menos uma pessoa que viu, e talvez ali por azar dele, justo essa uma era uma fofoqueira talvez, né? Ainda espalhou a notícia. A ansiedade faz a gente não ver o perigo. Olhe para cá, às vezes a gente quer tanto uma coisa, quer tanto aquilo, a gente não enxerga o perigo, e entramos em projetos, entramos em negócios, entramos em relacionamentos, e nós não conseguimos enxergar os perigos que estão ali na nossa frente, porque nós estamos cegos pela ansiedade. E quantas vezes nós acabamos sofrendo e acabamos sendo prejudicados porque a gente não conseguiu esperar a hora certa. Quem é casado aqui, as irmãs casadas, sabe que quando o seu marido quer trocar um carro, você pode ficar tranquilo que ele vai achar todos os argumentos possíveis. Não é assim mesmo? Não é assim? Quando ele põe na cabeça que ele quer trocar de carro, e aí ele vai fazendo uns cálculos, não, só vai aumentar R$200 da prestação, e aí ele vai achar esses R$200, não, eu vou cortar R$20 aqui, eu vou cortar 30 aqui, porque quando ele quer um carro, ele vai ali se envolver, ele vai comprar aquele carro. Claro que as mulheres também ficam ansiosas, né? Mas é a semana do Dia das Mulheres, eu não vou falar das mulheres hoje. Vamos deixar só os homens, vamos pegar só no pé dos homens, né? A ansiedade nos cega. Por isso que é muito importante, preste atenção, siga esse conselho, que não é um conselho meu, é um conselho da Bíblia. Olha o que diz Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. É muito importante quando você for entrar num projeto, ou no meio de um projeto, um financiamento, vai comprar uma coisa, vai marcar uma data de casamento, um plano que você tenha na sua vida, preste atenção nisso, traga algumas pessoas de fora, pessoas que vão poder te dar um conselho, pessoas que não estão envolvidas emocionalmente naquilo, pessoas que estão um pouco mais frias na situação, e elas vão poder te ajudar a ter um olhar mais sério, porque se você está ansioso, você não enxerga os perigos que aquilo que você pode estar querendo fazer está se envolvendo, amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas isso é uma mentira. A Bíblia diz que é sábio a gente buscar conselhos. Então, se você está começando algo, iniciando algo, e você percebe que está muito ansioso, calma o teu coração hoje, peça a ajuda de alguém. Olha a outra consequência, irmãos, da ansiedade. A ansiedade nos leva a usar uma força desproporcional, e nós não conquistamos mais na força de Deus. Diga comigo assim: a ansiedade nos leva ao uso da força desproporcional. Você prestou atenção no que o texto diz? O texto diz que Moisés foi ali intervir naquela situação de maus tratos e matou um egípcio. Mas vamos ser sinceros, pensa junto comigo, ele precisava disso? Precisava. Ele era uma autoridade, ele podia ter dado uma ordem, ele podia ter chamado um soldado para isso, mas ele está tão ansioso, que ele usa todas as forças que ele tem e ele passa do ponto. Quando você está ansioso por algo, você usa tanta força que você não enxerga limites, e você faz uma força desproporcional. Presta atenção, ansiedade mata sonhos, ansiedade mata projetos, ansiedade mata relacionamentos. Quantas vezes a pessoa tem um sonho de um negócio próprio, mas ela está tão ansiosa, não, porque eu não aguento mais ser funcionário, não aguento ter um chefe na minha cabeça, eu quero ter o meu negócio, e aí ela usa tanta força, ela põe todo o seu dinheiro naquilo, todas as reservas que ela tem, e muitas vezes aquele negócio não vai para frente, ou no começo ele é difícil, ela não consegue manter a sua vida financeira, ela gasta todo o dinheiro da família, e depois ela se sente um tremendo de um fracasso, porque ela fala, eu prejudiquei a minha família. Pessoas ansiosas para crescer na sua carreira, começam a trabalhar, e depois faz isso, depois faz aquilo, faz aquele bico lá, e elas vão matando a sua saúde física, vão destruindo o seu casamento, a sua família, porque elas ficam muito ausentes do seu lar. Quantos pais ansiosos pelo futuro dos seus filhos, começam a exigir demais, e começam a colocar os seus filhos em tantas tarefas, e muitas atividades, que ele não consegue nem ser criança, que ele não consegue
consegue nem aproveitar muitas vezes a adolescência dele, e ele mata aquela criança no sentido de matar o seu ânimo, os seus sonhos. Quando a gente fica ansioso, a gente começa a exigir demais das pessoas ao nosso redor. Tome cuidado para você não virar um chato, para você não virar aquela pessoa que cobra os outros, porque muitas vezes, presta atenção, muitas vezes esse sonho é seu, ele não é o sonho da outra pessoa. Você quer isso, mas os outros, talvez eles não entendem. Ah, pastor, mas é que eles estão lá atrás. Não, não é que eles estão atrás, cada um é de um jeito, e muitas vezes nós vamos exigindo, e a gente mata o relacionamento, a gente mata a amizade, as pessoas começam a perder a vontade de estar junto com a gente. Por quê? Porque a ansiedade faz a gente usar uma força desproporcional. O desejo muitas vezes é bom, como era o desejo de Moisés, mas ele exagerou na força. Terceira grande consequência da ansiedade: a ansiedade deixa a gente bobo. A ansiedade faz a gente, irmãos, fazer coisas de criança. A ansiedade infantiliza a gente. Olha o que o texto diz, que Moisés olhou para todo lado, não viu ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. Irmãos, eu acho que Moisés nunca assistiu CSI na vida. Eu acho que ele nunca leu um livro de Sherlock Holmes. Eu acho que ele nunca viu um vídeo de investigação, porque aonde que em plena consciência você esconde um cadáver na areia? Não se esconde, até a criança mais básica sabe, não se esconde um cadáver na areia. É fácil de ser encontrado. A gente vê os filmes, né? Eles elaboram todos os planos mirabolantes para eliminar o cadáver. Ele esconde na areia, ele fica bobo, e a ansiedade deixa a gente bobo. E a gente faz cada besteira quando está ansioso. Quantas vezes alguns olham para trás na sua vida e falam assim: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça de ter namorado aquela pessoa? Não é assim? Aonde que eu estava com a cabeça? Como que eu pude fazer isso? A ansiedade tira a beleza da vida. Sabe por quê? Porque você quer tanto uma coisa, tanto aquilo, que você deixa de enxergar tudo que está ao seu redor. Deixa eu dizer algo para você: você é mais abençoado do que você imagina. Eu vou repetir: você é mais abençoado do que você imagina. Tem mais coisas boas do que coisas ruins na sua vida. Tem mais coisas dando certo do que coisas dando errado. Mas a ansiedade faz a gente só ficar tão focado naquilo, que a gente deixa de aproveitar tantas outras bênçãos que Deus tem para nós. Quantos Deus está falando com você nessa noite? Preste atenção, irmãos, ficar ansioso é tirar a vida das mãos de Deus e querer assumir o controle. Eu vou repetir: a ansiedade é tirar a nossa vida das mãos de Deus e nós assumirmos o próprio controle. A ansiedade faz a gente perder a alegria do hoje, por causa de uma preocupação do amanhã. Pessoas ansiosas não celebram o que Deus já está fazendo na sua vida, porque ela está tão preocupada, tão focada naquilo que ainda vai acontecer. A ansiedade nos causa problemas, a ansiedade rouba as nossas forças e nos deixa fracos. Pastor, mas é possível vencer a ansiedade? Claro que é possível. Nós podemos usar alguns recursos dessa terra, desse mundo, os recursos naturais. Nós podemos, por exemplo, fazer melhor uso da internet. Você sabia disso? Uma das principais causas da ansiedade é esse excesso de informações que nós temos. Veja bem, nós não fomos programados para ter essa abundância de informação que a gente tem, toda hora sabendo de tantas coisas, com tantas possibilidades, vendo o que todo mundo está fazendo. O livro de Mateus capítulo 6, ele fala sobre ansiedade, e é lindo o que o texto diz. Ele fala o seguinte: se os seus olhos forem bons, haverá luz na sua vida, mas se os seus olhos forem maus, haverá trevas. Veja bem, o que nós estamos consumindo, irmãos? A maioria de nós estamos consumindo nossos filmes, seriados. É sempre morte, sempre tragédia, é tanta coisa, e a gente vai ficando ansioso. Ah, aquilo lá vai acontecer comigo também. Ah, não sei o quê. E a gente vai ficando nervoso. Então nós podemos começar o quê? A fazer melhor uso da internet, amém, igreja? Nós também podemos cuidar da saúde física, fazermos exercícios, alimentações que também ajudam. Precisamos, e se precisarmos, procuremos sim a ajuda de profissionais da área. Mas como pastor, eu quero nessa noite trazer a sua atenção para uma receita espiritual para a gente vencer a ansiedade. E essa receita está num texto que todo mundo tem que saber de cor. Fala para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: você tem que decorar esse texto. Fala para ele aí: pastor, qual é o texto? Vamos para ele agora?
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Abra comigo a sua Bíblia. Filipenses 4, do 6 ao 7. É o nosso texto de ouro, quando a gente fala sobre ansiedade. É um texto que você tem que decorar, pastor, mas eu não sou bom. Dá um jeito e decora. Dá um jeito, você vira. Porque a gente decora a receita de bolo, não é assim mesmo? A gente decora a escalação do Brasil da década de 70, tanta coisa que a gente decora na vida, fórmula de matemática para o vestibular, vamos decorar. Filipenses 4, do 6 ao 7. Imprima na tua casa, coloque ele visível, mas é o nosso texto-chave. Olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto diz que se nós colocarmos e aplicarmos esses passos e usarmos esses ingredientes, uma paz que excede o entendimento, ela vai guardar o que o texto diz? Nosso coração, a nossa mente. Uma paz que excede o entendimento. Uma paz fora da lógica, fora da razão. Não é aquela paz forçada, que você tem que ficar forçando, você faz uma engenharia de pensamentos na sua mente, não é assim? Não, eu não vou ficar ansioso por causa disso, eu não vou ficar, não, porque não... Não é uma paz forçada na mente. Não é uma paz forçada, porque alguém simplesmente diz para você, fica calmo, tranquilo, que vai dar tudo certo. Não é uma paz que vem porque você escuta uma música que diz, fica tranquilo, tudo vai dar certo. É uma paz que não é da mente. Não é uma paz que vem porque as coisas estão tudo dando tudo bem, porque a vida nós teremos dificuldades. É uma paz espiritual que vem dos céus, que excede a lógica, que excede a razão. Que alguém olha para nós e diz, como você pode ter paz numa situação como essa? E eu quero dizer, Jesus tem essa paz para você. Jesus declarou, a paz que eu vos dou não é a paz do mundo. Mas como que começa o versículo? Qual é o primeiro passo? Através da oração e das súplicas. Preste atenção nisso. Geralmente, pessoas ansiosas são pessoas que oram pouco. Eu vou repetir. Pessoas ansiosas geralmente são pessoas que oram pouco. Por quê, pastor? Presta atenção. Quando você aumenta a oração, diminui a ansiedade. Mas quando você diminui a oração, aumenta a ansiedade. A oração nos liga a Deus. Por isso, faz da oração a tua primeira reação. Ao invés de ficar nervoso, preocupado, pare tudo e vá orar. Vá falar com Deus. Faça isso no dia a dia. Você não precisa, talvez um dia chegar lá na sua casa, fechar a porta do seu quarto, aonde você estiver. Se você estiver no trânsito, para o carro no acostamento, estaciona ele e vai falar com Deus. Lá no seu trabalho, vai no banheiro e fale com o Senhor. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu estou em guerra contra a ansiedade. Eu vou repetir, eu estou em guerra contra a ansiedade. Porque, irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, eu não posso aceitar ser cheio do Espírito Santo e viver tão nervoso e tão preocupado se eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, sempre que a ansiedade tentar invadir teu coração, vá orar, pare tudo e vai falar com Deus. Se um dia você me ver com o carro no estacionamento, você já sabe, o pastor está ansioso, está lá orando. Mas o texto diz, com orações e súplicas. O que é súplica? Súplica é você simplesmente colocar aos pés de Jesus o que está te incomodando. Você não precisa de palavras bonitas, palavras rebuscadas, nada complexo. É você parar tudo e dizer, Jesus, quer saber do quê? Eu estou assim, eu estou nervoso, eu não sei como eu vou pagar essas contas, eu não sei como eu vou fazer com este filho, eu não sei como que eu vou fazer naquele negócio. Para tudo e simplesmente derrama o teu coração aos pés de Jesus. Quem está dando, diga amém. Segundo o texto diz, depois de oração, a Bíblia diz o quê? Com ações de graças. O que é ação de graças? Ação de graças é a gratidão, é o louvor, é a adoração. Lamentações 3 diz o seguinte, traga à tua memória tudo aquilo que te dá o quê? Esperança. Olha, irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. Diga comigo assim, a Bíblia, diga bem forte, a Bíblia é maravilhosa.
olha uma das soluções que a Bíblia aponta para a gente vencer a preocupação do futuro. Para vencermos a preocupação do futuro, lembremos das vitórias do passado. Porque temos uma promessa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele é o quê? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a Bíblia fala, quando você começar a ficar ansioso, vai lembrando tudo que Deus já fez na sua vida. Pessoas gratas, pessoas adoradoras, são menos ansiosas, porque quando você adora Deus, você agradece Deus, a tua fé começa a ser fortalecida, e você começa a crer e ter a esperança que o Deus que fez uma vez, Ele vai fazer de novo. O Deus que te trouxe até aqui é capaz de te levar até onde você precisa. Traga a tua memória, agradeça a Deus. Sempre que Deus te der uma bênção, escreva ela, faça tipo de um diário. Coloque alguns objetos na tua casa para te ajudar. Eu tenho lá na minha casa, irmãos, um violão. Ele é como um memorial na minha vida. Fica lá no meu escritório. Esse violão eu tenho desde adolescente, com 13 anos de idade, quando eu comecei a tocar no louvor da igreja. Sim, eu já toquei no louvor da igreja. Agora você entende porque eu sou pastor, não continuei no louvor, né? Alguma coisa você já sabe que aconteceu no meu caminho. Não fui muito bem, alguém falou, vai pregar que eu acho que você sai melhor. Mas aquele violão, quando eu fui morar fora, eu viajei com ele, para onde eu fui eu sempre levei. Todos os lugares que eu já fui na minha vida, aquele violão já foi junto. E toda vez que eu estou nervoso, preocupado, eu lembro daquele violão. E eu lembro eu com 18 anos de idade, saindo de casa, indo morar sozinho, longe dos pais, as dificuldades que vieram, as provisões de Deus. Quando a gente começa a adorar a Deus, nós se aproximamos dele. Certa vez um menino perguntou para o seu pai, falou, pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai falou assim, Deus é igual um avião. E levou ele para um aeroporto e colocou ele bem pertinho do avião. E o menino falou assim, puxa pai, então Deus é grande. Mas ao mesmo tempo passou o avião lá no céu bem pequenininho. O filho falou, pai, o avião é pequenininho, então Deus é pequeno? E o pai falou assim, depende da distância que você estiver de Deus. Quanto mais perto de Deus você fica, maior Ele é. Quanto mais longe de Deus você fica, menor Ele fica também. Quanto mais adoramos a Deus, nós subimos no colo de Deus e começamos a enxergar a vida na perspectiva de Deus, e isso enche o nosso coração de paz. Se coloque de pé. Depois da oração, depois de ação de graças, o texto diz, apresente a sua necessidade. Olha como a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia fala que antes de você pedir a Deus algo, adore e agradeça pelo aquilo que Ele já fez. Por que o culto começa com louvor e adoração? Para a gente subir no colo na presença de Deus, para a gente lembrar da grandeza dEle. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí quando chegar a hora de pedir, sabe o que você faz? Você pede específico. Peça com clareza. Fala, Deus, eu preciso de um milagre. Senhor, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Faça alguma coisa, Senhor, eu não sei o que falar mais com esta pessoa. Então você ora com a súplica, apresentando a necessidade. Você agradece a Deus e ora com fé pelo milagre que Ele precisa. Mas há um quarto passo que a gente não encontra nesse texto, mas a gente encontra lá no livro de Mateus capítulo 6, que completa esse texto, que enche o nosso coração de paz e nos dá vitória contra a ansiedade. O texto de Mateus diz, não andem preocupados com este mundo, não andem preocupados com a sua vida, não andem ansiosos. Lembre-se que se Deus cuida até de um passarinho, Ele não vai cuidar de você, que é um filho e uma filha dEle. O salmista certa vez já disse, eu fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Quando você lembra que você é um filho e uma filha de Deus, e o seu Deus Ele é grande e poderoso, você não está sozinho nessa batalha, e Ele pode todas as coisas, a paz que excede o entendimento começa a guardar o seu coração. Por isso nesse momento eu queria que você fizesse assim com as tuas mãos, e nós vamos começar a praticar agora. Eu vou treinar vocês, viu irmãos? Nós vamos treinar agora. Isso aqui você tem que fazer todo momento, nem toda vez que aquela ansiedade em tentar invadir teu coração, faça isso. Primeira coisa, nós vamos apresentar em oração as nossas súplicas ao Senhor, com as suas mãos assim agora. Eu queria que você simplesmente fizesse agora uma oração sincera com Deus agora. Por alguns segundos simplesmente fale o que está acontecendo, sem palavras bonitas, fala aquilo que está pegando lá dentro de você. Diga a Deus, eu estou assim, eu estou desse jeito. Fale com o Senhor agora, fale com Ele agora. Aleluia, Jesus.
Santo é o teu nome, Senhor, santo é o teu nome, Jesus. Eu quero viver algo novo, mas meu coração a ver de novo. Fale com Ele, não cante a música não, Sendo todo medo, mas simplesmente fale com Ele. Simplesmente fale com Ele. Deus está assim. Eu estou com medo, eu estou nervoso, eu estou preocupado, Senhor. Eu estou confuso, eu não sei o que fazer. Se você está desesperado, diga: eu estou desesperado, Senhor. Mas eu chego diante de Ti agora e abro o meu coração, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Agora você vai levantar as suas mãos assim. A Bíblia diz que depois de apresentarmos com súplica, nós vamos apresentar ações de graças ao Senhor. E pelos próximos segundos agora, você não vai pedir nada ainda, não chegou a hora de pedir. Você somente vai agora agradecer. Comece a lembrar do que Ele já fez na sua vida. Lembre agora de um milagre que Ele fez. Pode ter sido nessa semana, pode ter sido há 10 anos atrás. Lembra agora. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Agradeça pelo que Ele já fez na sua vida. Agradeça da onde Ele te tirou. Lembra agora de um milagre. O Deus que fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia, Senhor. E agora sim, nós vamos fazer o terceiro passo. Agora nós vamos pedir ao Senhor. Peça com fé agora. Clame com fé agora o milagre que você precisa. Fale: Senhor, se a tua preocupação é com a tua saúde, chame saúde agora sobre o teu corpo. Se você está ansioso, não sabe como vai ser aquele tratamento, fale: Senhor, usa aqueles médicos, usam aqueles medicamentos, Senhor. Fale com Ele agora: Deus, faz um milagre na minha vida, faz uma intervenção, toca o coração daquela pessoa. Ore com fé agora. Vem, Senhor, ó Pai, manifestando o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, a tua presença. Oh Espírito Santo, abra, Senhor, agora as janelas dos céus e realiza o milagre que eu preciso, Senhor. Opera o teu poder, Senhor. Abra sua boca e clame agora ao Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Lembre que você é um filho de Deus. Lembre-se que você é uma filha de Deus. Fala: Senhor, eu sou teu filho. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu quero viver agora, Senhor, agora. Diga: Senhor, a minha esperança está em Ti. Eu sou tua filha, eu sou teu filho, Senhor. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia, aleluia, Senhor. Coloque a mão em teu coração, abra os teus olhos, olhe para cá. 40 anos depois, Deus chegou a Moisés e falou: Moisés, sabe aquele sonho? Eu vou realizar este sonho. Alguns aqui, ao ouvirem essa mensagem, podem estar dizendo: pastor, se eu tivesse ouvido isso há uns 20 anos atrás. Outros: pastor, se eu tivesse ouvido isso talvez há 24 horas atrás. Eu cometi um erro, uma falha que está me custando caro, está me gerando consequências que até hoje eu não consegui resolver essas consequências. A Bíblia diz, os Salmos 23, que Deus nos deu uma promessa desse ano 2023: o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Não é porque você errou que Deus não te ama mais. Não é porque você falhou que não tem mais esperança. Se você reconhecer teu erro, se arrepender, Deus não vai deixar você largado lá. Talvez a consequência virá, mas Ele levanta, Ele estende as suas mãos e te levanta. Salmos 37 diz: ainda que tropece, Ele não nos deixa caído. E eu quero declarar que as mãos da bondade e misericórdia do Senhor estão se levantando hoje. Estão puxando e levantando você para cima hoje. Com os teus olhos fechados, eu quero orar por você que está sofrendo consequências de erros lá de trás, consequências que estão te custando caro, consequências talvez você diz: nunca mais vou poder viver aquele sonho.
Deus reparou o erro de Moisés e é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu oro por esta vida, Senhor, que está sofrendo, Pai, a consequência de uma falha, de uma decisão errada, de uma escolha equivocada. Senhor, talvez foi ansioso, não escutou um conselho que foi dado, esse ouvido que se fechou e ela pensou, eu sei o que eu estou fazendo, e talvez hoje, Senhor, está sofrendo a consequência. Pai, que haja arrependimento desse erro, e estende as tuas mãos agora, Senhor. Levanta essa vida agora, estenda a tua mão da misericórdia, estenda a tua mão da graça e da bondade, Senhor, e seja força, Pai. Restitui, restaura, traga de volta, conserta, porque em Cristo Jesus tudo se faz novo, Senhor. Restaura a vida desta pessoa agora, é a minha oração, Pai. Faça assim com as tuas mãos agora. Nós vamos fazer uma oração agora, e muitos irmãos têm me compartilhado testemunhos dessa oração, como tem curado a vida de muitas pessoas. Enquanto eu estiver orando agora, a Bíblia diz: aquilo que é ligado na terra é ligado lá nos céus. Você vai tomando posse, você vai dizendo: eu creio, eu recebo, assim seja, eu tomo posse. E essa paz que temos uma promessa de Filipenses 4:7, ela vai inundar o teu coração agora. Faça assim com as tuas mãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, o Senhor nos prometeu uma paz, não a paz do mundo, não a paz porque a gente ajusta alguns pensamentos, não a paz porque uma música diz que vai dar tudo certo, mas a paz que vem dos céus. Receba agora a paz, receba a paz, receba a paz, receba a paz. Receba a calma agora, acalma-te. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Receba a calma agora. Essa vida, Pai, que está tão agitada, estressada, irritada, acalma ela agora, Senhor, acalma. Receba a calma. Receba a calma agora. Senhor, organiza esses pensamentos agora, essa mente que é agitada, que a Bíblia diz que a paz vem para o coração, mas vem para a mente também. Essa mente que não desliga, Senhor, essa mente que não consegue dormir direito. Eu quero declarar, Pai, que muitos a partir de hoje vão voltar a dormir, Pai, um sono que vai renovar as suas forças, Pai. Receba agora pensamentos organizados. Receba agora desejo de viver, desejo de viver. Receba agora a vontade de viver, o prazer de estar vivo. Receba agora o amor do Pai. Você é o filho dele, você é filha dele. Você não é órfã, você não é órfão, você não está sozinho. Você tem um Pai que é grande, poderoso e cuida de você. Receba o amor do Pai, receba a bondade do Senhor, receba perdão agora. Eu te perdoo, diz o Senhor, eu te perdoo. Receba o perdão e receba a alegria agora. Alegria, receba a alegria que excede todo entendimento. Aleluia. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus.